teve um negócio que eu vi que é o sucesso, ele não combina com o procrastinar, né? Se você quer procrastinar, você tem que esquecer um pouco o sucesso imediato, e era isso que eu achava que eu poderia ter. Então, assim, estudo um dia, folgo uns 2, né? Recreio de 2 dias, assim, por exemplo, intervalo, muito bom. Mas, assim, a principal dificuldade que eu tive foi realmente tentar estudar, porque principalmente no quadro que a gente tem, né, aquelas metas das estrelinhas, por exemplo, que a gente recebia quando fazia exercício, a questão das notas, a redação, tudo contava estrelinha. Então, assim, foi um momento em que a competitividade aflorou e eu ficava assim, não, tem que fazer isso aqui. Mas, assim, além dessa parte, assim, de preguiça, a maior dificuldade que eu tive foi realmente enfrentar aquilo que eu tinha mais medo, que eram os meus erros, que era realmente enfrentar o que eu tinha feito. Porque, assim, às vezes a gente fica, mas foi culpa de fulano, foi culpa de ciclano. Não, às vezes fui eu que não estudei aquele conteúdo da forma como eu tinha que estudar. Às vezes fui eu que numa redação, por exemplo, eu tinha que fazer de tal forma. Eu tangenciei o tema ou algo assim, eu cometi algum erro ali que estava na minha cara, mas eu não vi. Então, assim, a principal dificuldade que eu senti com o quadro foi realmente ter que olhar para os meus erros, enfrentar eles e falar assim, eu vou dar a volta por cima, eu vou fazer vocês se tornarem algo bom para mim. Porque realmente no começo, quando você vê assim, nossa, uma lista de exercícios de física, por exemplo, na hora que eu pegava aquilo e que às vezes eu errava 2 exercícios, eu ficava mal, mas assim, mal mesmo. Então no começo eu ficava assim, não sei pra que eu fui fazer isso, porque tem muito exercício difícil, a preparação é muito pesada, mas não é que era pesado, é porque eu não conseguia olhar para os meus erros e ver eles como algo bom. Eu não conseguia olhar para os meus erros e ver eles como algo que me faria crescer. Então, a minha principal dificuldade foi essa, de tipo assim, analisar o que eu estava fazendo, analisar o que eu estava errando e ter esse compromisso mesmo, né? Ter esse compromisso comigo e com o meu futuro, porque aí eu lembro até que uma vez eu vi uma live do Bruno Werneck e eu me lembro certinho dele falando, ele falou assim, ninguém vai poder fazer por você, você tem que fazer. Se você não fizer, ninguém vai fazer, ninguém vai sentar lá na cadeira do Enem e vai fazer a prova por você. Então eu percebi que não, se eu tratar isso de qualquer maneira, ninguém vai tratar isso como algo sério por mim, porque ninguém vai poder fazer isso por mim. Então a minha principal dificuldade foi enfrentar os meus erros, as principais dificuldades, né, foi enfrentar os meus erros e foi ter esse compromisso, criar esse compromisso, criar uma rotina, criar um cronograma sério. Porque, como eu disse, no online é muito fácil procrastinar, mas com o quadro, tipo assim, foi difícil no começo, mas vocês me ajudaram muito com isso. Eu comecei a aprender isso quando eu fui fazer os simulados, porque assim, no começo eu só fazia os exercícios, então assim, se eu errava ali, eu ficava mal, mas assim, depois eu arrumava um jeito, refazia, tentava ver. Mas na hora que começaram os simulados que vinham com as nossas notas, principalmente os simulados Enem, eu fiquei assim, tá bom, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer, porque vai ser muito difícil. Porque a minha primeira nota do simulado Enem, eu lembro que eu fiquei assim, 5 anos estudando só pra passar nisso, né? Porque não é possível. E eu lembro que eu chorei no colo da minha mãe e falei assim, mãe, né, não tô entendendo. Tipo, é igual uma frase que eu vi, todo mundo coloca tanto na sua cabeça que você é uma criança prodígio, vamos dizer assim, que você é um aluno exemplar, que você é um aluno muito bom, que quando você se depara com o fato de que frente a muitas outras pessoas você não é esse destaque todo, você fica assim, tá, onde estava aquela inteligência toda que todo mundo falava que eu tinha? Então, assim, eu comecei a perceber que eles seriam bons para mim quando eu fui fazer os simulados. Porque eu me lembro de ter conversado com a minha tutora da época, né, a Daiane, e ela falou assim, Dani, você tem que entender que ali estão muitas pessoas que às vezes estão no 2º, 3º ano de cursinho, mas essas pessoas não deixaram um simulado abalar elas. Essas pessoas pegaram esses simulados, pegaram às vezes um exercício que elas foram muito mal e analisaram o que elas tinham errado ali em cima. Então, assim, foi a partir, né, de fazer os simulados que eu percebi assim, não, mas se eu só pegar o meu erro como algo ruim, eu nunca vou evoluir isso daqui. E quando eu comecei a pegar os simulados, eu comecei a ler, comecei a olhar tudo que eu tinha errado, eu comecei a analisar, tipo assim, em tal questão eu achei que vamos supor, a alternativa certa era a D e eu tinha marcado a C. Eu achei que a C estava correta por isso, isso e aquilo. Mas deixa eu analisar a D e deixa eu ver
por que eu achei que não era ela, por que eu não entendi, por que eu não interpretei da forma como a questão pedia. E no outro simulado o resultado já veio completamente diferente, o resultado já veio muito, muito superior ao resultado que eu tive no primeiro. Então, assim, foi algo que, quando eu fiz isso, meio que acendeu uma luzinha na minha cabeça. Eu pensei assim, não, então era isso que eu precisava fazer. Eu precisava olhar, sei lá, às vezes eu errei tal coisa na fórmula, mas por que eu errei? Por que eu apliquei errado? Às vezes era uma regrinha que eu esqueci. Exemplo, menos com menos a mais. Às vezes eu esqueci, foi isso, ou eu fiz alguma coisa que estava errada. Então, assim, da primeira vez eu peguei e analisei o que eu tinha errado, eu peguei e analisei por que eu tinha errado, eu percebi que o erro, ele tudo bem, você errou, você falhou naquilo ali, mas por quê? Tipo assim, você, sei lá, de 45 questões, você acertou 35, você errou 10. Dá o seu crédito também pelas 35 que você acertou, mas olha nas outras 10, porque se você acertou as 35 é porque o potencial você tem. Então olha direitinho qual era o problema de cada uma, qual era, sei lá, a sua dificuldade em cada uma. Eu sei que logaritmo pra mim era uma coisa muito difícil. Então, assim, eu não me deixava ficar tão mal por errar logaritmo como eu ficava quando eu errava uma questão simples de biologia, por exemplo. Então também tinha a questão da intensidade do erro, da dificuldade que eu tinha com a matéria, né? E com a intimidade que eu tinha com a matéria também. Mas, assim, quando eu percebi que eu precisava daquilo para crescer, que eu precisava daquilo para, ok, eu cometi uma falha nisso aqui, mas como é que eu posso melhorar? Aí que eu realmente consegui, assim, ver que aquilo seria bom pra mim, sabe? Errar não seria de tudo ruim, porque é aquele famoso, tem uma pedra no caminho, tira ela, constrói seu castelinho e segue.